Aleluia, já fez, porque Ele já viu o nosso futuro. Deus já viu o seu futuro. Aleluia. Deus sabe do nosso futuro, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz, que unção, que disposição do Espírito Santo em operar grandes coisas nessa noite. A palavra de Deus diz que o Senhor se manifesta onde Ele é desejado. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que quando os discípulos estavam todos reunidos no cenáculo, aleluia, estavam todos reunidos, irmãos, o Espírito Santo veio, irmãos, com poder. E todos começaram a falar em outras línguas, e todos começaram a fluir, a receber de uma unção poderosa do Espírito, porque eles estavam reunidos. Aleluia. Amém. Você também. Nós estamos reunidos nessa noite. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome, ó Pai querido, Pai eterno, por estarmos reunidos nessa noite, Pai, para a honra e glória do Senhor. Declaramos, Pai, que o teu Espírito Santo há de falar grandemente aos nossos corações, Senhor, através da tua palavra, e em nome de Jesus, que olhos espirituais sejam abertos nessa noite para ver, que ouvidos espirituais sejam abertos também para ouvir aquilo que o Espírito diz à igreja, e em nome de Jesus Cristo, olhos do coração, olhos do entendimento, eu declaro em nome de Jesus Cristo o mover do teu Espírito nessa noite. Aleluia. Continue, Senhor, continue fluindo nesse lugar, operando grandes coisas, Pai, é o que nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você está animado aí? Você está com expectativas? Você sabia que Deus está aqui? E você está aqui também, ou você está longe? Deus está aqui. Aleluia. Eu gostei demais. Nós temos cantado, o primeiro louvor que nós cantamos aqui foi Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Irmãos, Deus está aqui. Irmãos, só nós temos consciência dessa verdade, queridos, já vai gerar em nós uma expectativa completamente diferente. Muito importante eu e você estar aqui, o seu irmão estar aqui, mas sabe, queridos, a presença de Deus, irmãos, a garantia, a fé, a confiança de saber que Deus está aqui muda tudo. Porque aonde Ele está, a garantia de poder, de milagre, de cura. Aonde Ele está, a liberdade. Aonde o Senhor está, a cura, a provisão. Amém? Irmãos, eu gostaria de... Fui perguntado nessa tarde, já tem um tema, Senhor, pastor, tem uma palavra já, o que vai acontecer hoje? Eu falei, olha, eu não sei. Eu tenho alguma coisa na minha cabeça, mas eu não sei se é exatamente isso que o Espírito Santo vai conduzir. Amém? Porque você sabia, queridos, que por causa de você, de uma única pessoa, o Espírito Santo pode mudar uma mensagem? Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sei quem vai estar, mas Deus sabe. Por causa de uma única pessoa, por causa da sua vida, o Espírito Santo muda uma mensagem para falar com você. E sabe, irmãos, o tema da ministração dessa noite vai ser agarrando o Espírito da fé. Amém? Agarrando o Espírito da fé. Sabe, queridos, a fé pode ser ensinada, pode ser aprendida, mas somente pode ser vivida por aqueles que agarram o Espírito da fé. Aleluia. Queridos, agarrar é uma atitude nossa. Amém? Até tem um livro com esse mesmo título, e eu amei desde quando eu ouvi pela primeira vez, irmãos, essa frase, essa afirmação, irmãos, agarrando o Espírito da fé. Você sabia que a fé é um Espírito? Olha só, abra comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13,
Fique ligado, irmãos, não se distraia nessa noite, que você vai sair daqui, queridos, aleluia, com tudo aquilo que você veio buscar. Você abriu lá? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Quem já achou, diga amém. Aleluia. Diz assim, irmãos: tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Repita comigo: o mesmo espírito da fé. Como está escrito: cri, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Olha só que versículo poderoso, irmãos. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Aí o apóstolo Paulo diz assim: também nós cremos, por isso também falamos. Tem crente nesse lugar aqui? Tem crente aí? Você sabe que o crente é aquele que crê? Aleluia. Então nós também cremos, por isso nós falamos. Falamos o quê? Falamos daquilo que cremos. Não é falar qualquer coisa, é falar aquilo que cremos. O espírito da fé é falar aquilo que cremos, aquilo que os olhos não podem ver, aquilo que os teus ouvidos naturais muitas vezes não podem ouvir, mas você crê com o coração, confessa com a boca e vive com todo o seu ser, queridos. Crie, por isso eu falei. Sabe, irmãos, como já falei aqui, nós falamos muito nesse lugar sobre fé, ensinamos sobre fé, falamos, e de fato, irmãos, nós podemos aprender, ensinar, queridos, instruir sobre fé, mas sabe, queridos, a fé só vai ser operante na nossa vida se nós agarrar o espírito dela, irmãos. O espírito da fé. Você entende que algumas pessoas, alguém pode saber de alguma coisa e muitas vezes não fazer nada com aquilo que sabe? Em todas as áreas da nossa vida, muitas vezes, pessoas podem saber muito sobre algo, mas não fazer nada sobre aquele algo. Isso não é diferente com a nossa vida espiritual, com a nossa fé. Eu posso saber muito sobre fé, mas também não fazer nada com a fé, com aquilo que eu sei sobre a fé. Mas, queridos, agarrar o espírito da fé, irmãos, é fazer algo, amém? É ter uma atitude correspondente, é ser guiado pelo espírito da fé, é confessar, é falar aquilo que a palavra de Deus diz, é falar aquilo que Deus diz, é falar aquilo que o Espírito Santo está instruindo você a falar. Não é falar bobagem não, é falar aquilo que Deus quer que você fale. Não é falar aquilo que os teus olhos naturais estão vendo, muitas vezes. Não é falar aquilo que a circunstância está demonstrando. O problema, o olho do furacão, o negócio está pegando, pastor. Pode até ser, mas o espírito da fé, se você estiver agarrado nele, irmãos, você vai falar aquilo que Deus quer que você fale a respeito daquilo. Não é falar com o problema, é falar para o problema. Não é falar com o monte, é falar para o monte. Deus não te chamou para dialogar com o diabo não, irmãos. Deus te chamou para dar uma ordem a ele: retira-te. Deus não te chamou para falar com a doença, Deus te chamou para você dar uma ordem para ela: sai em nome de Jesus. Deus não te chamou para dialogar com a miséria, com a pobreza. Deus te chamou para você falar: eu sou próspero, eu sou suprido por Deus, eu sou filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. A fé, ainda que ela seja ensinada ou aprendida por alguém, irmãos, ela só vai ser vivida se nós agarrarmos, irmãos, esse espírito. E sabe, irmãos, da fé que nós estamos falando aqui é a fé do tipo de Deus. Não é uma fé humana, uma fé natural, irmãos. É uma fé sobrenatural, espetacular. E sabe, queridos, nós temos dentro de nós tudo aquilo que é necessário para reproduzir aquilo que Deus quer que nós reproduzamos. Amém? Olha só, irmãos, a fé não é somente crer, é declarar, é falar, é agir. Como nós falamos aqui, eu posso conhecer muito a respeito de algo, mas eu posso também ficar parado, inerte, e não fazer nada com aquilo que eu sei, que eu conheço ou que eu tenho.
Mas sabe, queridos, se eu conheço a palavra, se eu recebi uma palavra da parte de Deus e eu vou agir de uma forma a corresponder àquilo que eu recebi, irmãos, vai acontecer. Como você recebeu uma palavra da parte de Deus, você foi chamado por Deus, Deus lançou uma palavra sobre sua vida, Deus quer que você haja. Aleluia. É tão difícil, mas a fé, a Bíblia diz, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Está escrito lá, eu até sei onde é que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é isso, aquilo que os olhos não veem. A fé, eu sei. Não, irmãos, não basta nós só sabermos que a fé é isso, nós precisamos se atirar. Amém? Aleluia. Irmãos, abra comigo lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22. Vamos aqui ler um exemplo de alguém que agarrou o espírito da fé. Mateus 14, verso 22. Aleluia. Amém? Eu vou ler com você. Você acompanha aí, irmãos? Você está comigo? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Versículo 28. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, eu sou, ou sou eu, não tenham medo. Deixa eu dar uma pausa aqui. A Bíblia diz que estavam os discípulos com Jesus, mas a multidão era tão grande que ele dispensou os seus discípulos para entrarem no barco, aí enquanto ele despedisse as multidões, e foi orar. Eu não sei quanto tempo Jesus ficou orando ali, mas os discípulos tocaram viagem, amém? Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam indo diante do mar, as águas compeliam contra o mar, porque o vento era contrário. A Bíblia diz que a embarcação, o barco dos discípulos estava agitado. Eles estavam enfrentando uma turbulência. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações turbulentas na nossa vida. Você crê comigo? Nós vamos encontrar algumas tempestades, algumas situações que vão nos desafiar muitas vezes, situações em que os ventos são contrários. Nem sempre, queridos, o vento vai ser a favor. Você sabia que o dia mau muitas vezes pode chegar? Isso não é falta de espiritualidade, isso não é falta de fé, não, queridos, isso é inerente dessa terra. O próprio Jesus falou assim: olha, no mundo tereis aflições. E sabe, queridos, a turbulência, a tempestade alcançou os discípulos naquele barco ali. O barco estava agitado, o vento era contrário. Eu imagino talvez que que ondas entravam na embarcação, balançavam aquele barco, eles até achavam que o barco ia virar e eles iam afundar. Eu não sei como é que está a sua vida, mas uma coisa eu sei: fique tranquilo, Jesus já está andando sobre as águas para te alcançar. Aí Jesus agora começa a vir, a Bíblia diz que a embarcação já estava muitos estádios à frente, mar adentro, e já era madrugada, irmãos, e Jesus estava então, porque Jesus é assim, né, irmãos, não importa a tempestade, Jesus ele vem ao teu encontro.
Jesus não tem medo de tempestade não, irmãos. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus vai alcançar você, Jesus vai proteger você, Jesus vai livrar você. Mas sabe que muitas vezes Deus não quer livrar da tempestade, Ele quer te livrar na tempestade. Muitas vezes Ele vai se aproveitar de algumas situações. Não é para que você seja reprovado, mas que você seja aprovado. Amém? Mas muitas vezes acontece, situações acontecem. Mas Jesus andou sobre as águas e foi ao encontro. E quando eles olharam, imagina, né, irmãos? Aquele vento contrário, o barco quase virando, uma tempestade, já era madrugada, à noite no mar, tudo escuro. Naquele tempo não tinha farol de milha não, irmãos, lá para as embarcações como tem hoje. Naquele tempo a luz era através de lamparina. Então imagine de madrugada, no meio do mar, devia estar escuro, daqui a pouco eles avistam de longe, no meio do nevoeiro, do vento, não sei como é que era aquela situação, mas Jesus estava vindo, eles acharam que era um fantasma, se atemorizaram, falavam, um fantasma, estavam com medo, mas Jesus falou, não temas, não tenham medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Irmão, sabe o que é ter de bom ânimo? É a mesma expressão que Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo, irmãos, é estar animado. Agora Jesus estava falando para os discípulos estar animado no meio da tempestade, com o barco quase virando, água talvez entrando dentro. Ele falou assim, não, tenho de bom ânimo, não tenho medo não, tenho de bom ânimo. Eles achando que era um fantasma, imagina. É isso que está escrito na sua Bíblia. Ele disse, sou eu. Amém? Isso me faz lembrar a sarça que ardia e não se consumia, e uma voz saiu de dentro dela, eu sou o que sou. Aí estão os discípulos no meio da tempestade, e ele, não temas, porque sou eu. Mas quem é? Aquele que fala com o vento. Amém? Aleluia. Aquele que multiplica os pães e peixes, aquele que cura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que livra o endemoniado, aquele, irmãos, que salva, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não temas, eu sou, não tenho medo. Aleluia. Olha só que interessante, irmãos, ele diz assim, no versículo 28, diz assim, respondendo-lhe Pedro, diga assim, respondendo-lhe Pedro, olha só, irmãos, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora imagine a cena, irmãos. Estava uma tempestade ali, o negócio estava pegando. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro fala para Jesus, se tu és Jesus, se tu és mesmo você, se é mesmo Jesus, manda-me ir ter contigo. Ele falou assim, me manda ir ter contigo. E Jesus falou assim, vem. O que nós estamos esperando para andar sobre as águas? Sabe, queridos, Pedro agarrou o espírito da fé ali, irmãos. Você crê comigo? Pedro agarrou o espírito da fé, ele não ficou esperando não, ele agarrou, ele foi e agarrou, irmãos. Se é Jesus, ele não levou em consideração a tempestade, a circunstância, os problemas, a adversidade que estava assolando a embarcação naquela época, naquela situação. Ele agarrou o espírito da fé, irmãos. Agarrar o espírito da fé é lançar fora todo medo, toda dúvida, toda incredulidade, toda circunstância, todo pensamento contrário. Agarrar o espírito da fé, queridos, é não levar em conta essas coisas, é olhar para o alvo, é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pedro dispensou todas essas coisas e agarrou o espírito da fé. Eu me agarro no espírito da fé e saio desse barco. E num instante ele pula, irmão, da embarcação e foi ter com Jesus, através de uma palavra que Jesus falou, vem. Agora, não sei quantos lembram aqui, eu perguntei aqui, quantos são chamados aqui? Quantos têm uma palavra da parte do Senhor? Quantos aqui têm uma profecia? Quantos têm uma promessa da parte de Deus? Deus já falou, vem para você. Deus já falou, vem para mim. Deus já falou, vem para nós, queridos. Agora basta nós saltarmos do barco e irmos em direção ao Senhor, andando sobre as águas. Aleluia. Agarrar o espírito da fé, irmãos, é agir no sobrenatural. O espírito da fé nos faz viver além dos limites do que é natural.
O Espírito da fé nos faz viver além daquilo que é natural, dos limites daquilo que é natural. Fez exatamente isso. Quando ele agarra o Espírito da fé, irmãos, ele salta do barco. Nunca ninguém tinha feito isso além de Jesus, além daquilo que eles estavam vendo ali na frente deles, irmãos. Andando sobre as águas. Mas quando nós estamos agarrados com o Espírito da fé, irmão, nós vamos fazer coisas que nunca ninguém fez antes. Quando nós agarramos o Espírito da fé, nós vamos abrir precedentes. Nós vamos lançar fora tudo aquilo que é limitado pelo mundo natural, irmãos, e vamos viver o sobrenatural. Aleluia. Porque quantos sabem aqui que entre o barco e Jesus só tinha o mar agitado, o vento, as ondas? Não tinha outra coisa para Pedro se agarrar, irmãos. É verdade ou não é? Eu não vejo ali um corrimão, eu não vejo um poste, eu não vejo uma corda, eu não vejo nada ali para Pedro se agarrar. Irmãos, ele não teve outra coisa, irmãos, a não ser o Espírito da fé para se agarrar. Aí Pedro se agarra ao Espírito da fé e vai, eu vou. Com o quê? Com a fé. Amém? O Espírito da fé vai fazer você viver coisas extraordinárias. Aleluia. Amém? Coisas extraordinárias. Olha só, irmãos, o Espírito da fé nos faz viver o extraordinário. Irmãos, extraordinário é aquilo que vai além do que é ordinário. É extra. Agora, antes de eu falar sobre isso, eu quero que você abra lá em Atos 19:11. Atos 19:11, você pode abrir lá? Atos dos Apóstolos. Oh, aleluia. O Espírito da fé vai fazer você fazer coisas que isso não é normal, querido. Para o homem natural. Isso está dentro da normalidade do mundo do Espírito. Daqueles que são guiados pelo Espírito, da fé. Atos 19:11, você abriu lá? Diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. E Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Irmãos, por que a Bíblia está dizendo que fazia milagres extraordinários? Que negócio é esse? O que estava acontecendo através de Paulo, irmãos? O que estava acontecendo? O que é isso, irmãos? Quantos já ouviram falar que através dos lenços de Paulo, irmãos, enfermos eram curados? Abra comigo lá em João 14:12. Você abriu lá? João 14:12. Se você ficou com o dedo, eu volto para cá. Se não, você vai voltar do mesmo jeito. Para o texto que nós lemos, amém? Eu falei João 14:12. Você abriu lá? Olha só aqui, irmãos. Diga assim, é Jesus falando. Isso. É importante isso, eu gosto disso. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Diga assim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que Jesus está falando assim, olha, em verdade vos digo que aquele que crê em mim, não apenas fará as obras que eu faço, farão obras maiores. Amém? Agora, voltando ali, irmãos, quando nós falamos que pelas mãos de Paulo, olha só, 19:11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia, de Atos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Rapaz, a enfermidade pode fugir? Ela tem perna então?
Se é perna, não sei, se é asa, não sei, irmãos. Eu sei de uma coisa, ela pode fugir. Aleluia. As enfermidades fugiam das vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Milagres extraordinários. Eu não vejo, irmãos, olha só, é algo que não acontecia com Jesus, você crê comigo? Mas Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, porque eu vou para Ele, vou enviar o Espírito Santo, vocês vão fazer as obras que eu faço e obras maiores ainda. Quantos lembram aqui que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curou, irmãos? Isso é extraordinário, isso não é algo comum. Amém? Qual que é a diferença do ordinário e do extraordinário? Aquilo que é ordinário, irmãos, é aquilo que é habitual, regular. Amém? Frequente, algo que faz parte de uma ordem, de uma rotina até mesmo. E tu sabe, queridos, que para o crente, o milagre é uma coisa ordinária. Nesse sentido, você entende? Natural, habitual, regular, uma coisa que acontece com frequência. Para o crente, irmãos, para aquele que é da fé, irmãos, milagre tem que ser uma coisa natural. Não é uma coisa fora, uma coisa que... Não, irmãos, é uma coisa natural. Ordinária, regular. Amém? Uma coisa habitual, que acontece sempre. Agora, uma coisa extraordinária é aquilo que não é habitual, irmãos. É uma coisa que vai além, que não acontece todo dia. Quantos lembram aqui, quando Jesus, por exemplo, vai curar aquele cego? E ele pega, ali ele faz uma coisa extraordinária, uma coisa que não havia ninguém feito antes, é uma coisa louca, é uma coisa fora do comum. Jesus pega o cego, ele pega saliva, ele cospe na terra, mexe ali, faz um lodo ali, taca nos olhos do cego. Você lembra dessa passagem? Aquilo que Jesus fez ali foi uma coisa extraordinária, ou seja, uma coisa que não era habitual, é uma coisa que não era regular, não era frequente, era uma coisa que não se fazia. Amém? Mas sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente aí querendo pegar e fazer ordinário aquilo que é extraordinário. Deixa eu falar para você aqui, ó. Você lembra dessa passagem? Muitos dos judeus naquela época lá se escandalizaram com o que Jesus fez. Os fariseus, os doutores da lei, os religiosos. Sabe, queridos, aquele que é agarrado com o Espírito da fé, aquele que vive pela fé, que é guiado pelo Espírito, muitas vezes escandaliza. Muitas vezes, irmãos, vai fazer os outros ficar assim, ó, mas que negócio é esse? Que exagero! Se Jesus tivesse feito isso hoje, irmãos, aqui, no nosso meio, vamos supor que não houvesse esse precedente. Porque às vezes a gente fica pensando assim, não, eu creria, né? Joga toda a culpa para os outros, né? Tipo assim, eles não creem, mas eu creria. Vai nessa. Não, se fosse eu lá, eu andava sobre as águas igual Pedro. Você está vendo ali que Jesus andou, Pedro andou, já teve precedente, né? Mas Pedro não, era só Jesus, e era a primeira vez que ele estava vendo. Oh, meu Deus. Mas se Jesus pegasse agora aqui e falasse, não, tu quer ser curado, vem cá então. Tá, mexer isso ali, vem cá agora. Fazia igual torta na cara. Mexia tudo ali. Algumas pessoas iam se escandalizar, é verdade ou não é? Mas isso era algo que não era ordinário, não era uma coisa regular, uma coisa habitual, irmãos, era algo além. Quantos sabem que Deus não burla princípios? Deus não burla princípios, irmãos. Deus, ele age com base nos seus princípios, mas também Deus não é limitado a padrões humanos. Deus age, querido, segundo os seus princípios, princípios divinos, princípios da fé, mas Ele não se limita a padrões humanos, naturais. Sabe, queridos, viver o extraordinário, viver agarrado no espírito da fé, vai fazer você viver o extraordinário. E muitas vezes o extraordinário vai escandalizar aquilo que é natural. Mas se você estiver agarrado, irmãos, com aquilo que Deus tem para você, você vai viver algo além. Viver o extraordinário, irmãos, é olhar além.
Viver o extraordinário, irmãos, está agarrado no espírito da fé, porque, irmãos, a fé não leva em consideração a circunstância, irmãos, ela vai além, ela olha o resultado. Amém? Tem um problemão aqui na frente, mas eu já olhei lá na frente, saltei lá na frente. Já vi o final. Amém? Estar agarrado ao espírito da fé. Irmãos, agarrado não é uma coisa assim, não, quem anda fazendo ceninha, não, irmãos, agarrado é agarrado mesmo. Amém? Vem cá, minha esposa. Vou usar ela, né, irmãos? Vou andar agarrado. Aleluia. Eu vou agarrado. Eu vou andar agarrado com o espírito da fé. Amém? Vou andar agarrado, irmãos. Você está andando agarrado com o espírito da fé? Nós cantamos aqui, irmãos, que Deus não está longe, Deus está perto, Deus habita dentro de nós. Se eu sei que Deus está dentro de mim, irmãos, eu não preciso falar com Ele como se estivesse longe. Ele está aí, irmãos, morando dentro de você com o céu, irmãos, com tudo que é necessário para realizar na sua vida. Deus quer fazer o extraordinário na sua vida. O próprio Jesus já deu, irmãos, Ele já deu a chancela, Ele já assinou a procuração, Ele já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e ainda que bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Os demônios sairão. Ele já nos deu autoridade, Ele falou assim, olha, se você crer, vai fazer obras maiores do que as que eu faço. Jesus estava falando assim, se você crer, se você se agarrar ao espírito da fé, você vai viver o extraordinário, aquilo que é além, aquilo que não está limitado pelo que é natural. Aleluia, amém? Você crê? Então a Bíblia diz assim, eu criei, por isso eu falei. Aquele que crê fala, irmãos. Aquele que crê fala. Aquilo que você fala é resultado daquilo que você está crendo, seja a palavra ou seja a incredulidade. A boca fala o que o coração está cheio. Então, se você crê na palavra, você deve falar a palavra. Se você falar só do problema, você está crendo no problema e não na solução do problema. Amém? O espírito da fé, irmãos, é falar aquilo que Deus quer que nós falamos, é estar agarrado. Aleluia, amém? Obras maiores fará. Aleluia. Deus não está limitado, irmãos. Deus está disponível para mim e para você. Quantos lembram na criação do mundo, irmãos? Deus fez assim, haja, Ele falou aquilo que creu. Mas sabe, irmãos, nós precisamos crer de todo o coração, estar agarrado ao espírito da fé, falar, criar coisas adiante de nós. Amém? Aleluia. Irmãos, quantos estão agarrados com o espírito da fé aqui? Aleluia. Toda doença vai embora, toda miséria vai embora, toda tristeza vai embora, irmãos. Existe solução para a sua vida, existe um extraordinário para você. Deus quer nos fazer viver além do que é natural. Você pode rir mesmo que não, sem querer rir? Estar agarrado ao espírito da fé, irmãos, é não levar em conta a circunstância. Ao meu entorno, as circunstâncias estão querendo me derrubar, me oprimir, me frustrar, me fazer chorar, me derrotar, me matar. Mas estar agarrado ao espírito da fé, irmãos, é você se erguer por dentro, irmãos, e falar exatamente ao contrário daquilo que você está vivendo naturalmente. As situações estão querendo me fazer chorar, então eu vou sorrir. O diabo, o inferno, está querendo me matar, então eu vou viver a vida que Deus me deu, porque Ele já me vivificou, já me restaurou, já me curou. É doença, sintoma de enfermidade, não, eu vou viver a cura que Ele já conquistou para mim. Estar agarrado ao espírito da fé, irmãos, é não precisar ouvir a música e já começar a dançar. Amém? Estar agarrado ao espírito da fé, irmãos, é não depender das coisas externas para viver aquilo que Deus já colocou dentro de você. Estar agarrado ao espírito da fé não é ficar sendo movido pelos outros, Maria vai com as outras. Estar agarrado ao espírito da fé é fazer coisas mesmo que não tenham acontecido antes.
Eu não vou fazer, o que vão pensar de mim? Não sei se vão achar ruim, se vão gostar. Não importa o que vão pensar, importa o que Deus pensa a seu respeito. Será que Jesus se preocupou quando ele cuspiu na terra, fez um lodo ali e tacou no olho do cego? Ele se preocupou, o que os fariseus vão pensar? Eu não sei se eu vou fazer isso porque vai escandalizar. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, querido, nós estamos deixando de fazer coisas que vai destravar o extraordinário, porque nós estamos preocupados com o que os outros vão pensar. Sabe, queridos, eu vou dizer uma coisa para você, se liberte, sabe, dessa pretensão de querer agradar a todos. Amém? Nem Jesus agradou, irmãos. Nem Jesus agradou. Não importa o que vão pensar, irmãos, se o Espírito Santo está direcionando você está agarrado com o Espírito da fé, irmãos, não importa, você vai abrir precedentes para milagres extraordinários. A circunstância está oprimindo, está apertando, queridos, eu já falei aqui. Quanto mais apertar, queridos, vai sair o que tem dentro de você. Diga assim, vai sair palavra. E se sair palavra, a enfermidade vai ter que fugir. O demônio vai ter que fugir. A miséria vai ter que fugir. Vai ter que fugir, irmãos. Foi exatamente assim que Jesus agiu. Está escrito, Satanás. Amém? Sabe, irmãos, eu vejo Pedro se levantando no meio do problema. Não foi em outra situação, não. Pastor, mas é porque tu não sabe o que eu estou vivendo. A Bíblia diz que Deus não coloca uma situação, ou Deus não permite com que alguém venha a ser provado além do que possa suportar. Amém? Sabe, queridos, Deus tem a resposta que você está procurando. A única coisa que falta talvez é só você pegar e perguntar para Ele. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, amém? Tem muita gente querendo a resposta de Deus, mas não pergunta, daí depois se trumbica todo, e não sabe por quê, porque fez e aconteceu, e não esqueceu de perguntar para o Senhor. Se fores, se bem tu quiseres, se estiver dentro, se for assim, Pai, o que tu tens para mim? Me mostra, me dê uma direção. Aos meus olhos naturais eu estou pendendo para isso aqui, Senhor. Mas será que é isso que tu tem para mim? Aleluia. Deus tem coisas extraordinárias para cada um de nós, irmãos. As coisas naturais não podem nos mover mais do que as coisas espirituais. Se uma programação natural, humana, mover você, mudar a sua agenda, queridos, mais do que ao que é espiritual, irmãos, talvez nós precisamos rever as nossas prioridades. Sabe, queridos, não podemos ser daqueles, irmãos, que a minha agenda está aberta para qualquer programação natural, mas se for para uma programação espiritual, não está tão aberta assim. Deixa eu ver aqui se eu tenho um tempinho, deixa eu ver se eu tenho um horário na minha agenda. Queridos, Deus quer fazer coisas extraordinárias em nossas vidas, em nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, nos nossos vizinhos, nos nossos familiares, mas Ele quer contar com agendas liberadas. Ele quer contar com disponibilidade. Pessoas que não estão preocupadas, irmãos, com o que os outros vão pensar, estão simplesmente, irmãos, interessados em agradar ao Senhor, agarrado com o Espírito da fé. Um homem vai dizer assim, não vai dar certo, você vai dizer, vai dar certo sim. Tu não vai conseguir, eu vou conseguir. Tu não tem dinheiro para isso, agora vou te mostrar que eu tenho. Mas cadê o dinheiro? Não sei, está chegando. Tu achava que eu não ia poder comprar isso, eu vou comprar isso, algo que é o dobro do preço, só para te provar, Satanás, que Deus é comigo. Extraordinário. Satanás fica acusando você, dizendo assim, você não pode, você é um pobre. Você não vai conseguir. Queridos, nós temos que estar tão cheios da palavra que quando ele vier com essas sugestões do inferno, nós vamos tacar a palavra nele. Vai ser, eu sou mais que vencedor.
sou enriquecido. Eu tenho a provisão, sou suprido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O Espírito da fé nos faz viver além dos limites do que é natural. Nos faz viver o extraordinário. Sabe, queridos, aquilo que é natural diz assim, não vai dar não. Mas Deus já falou, vai dar. Já deu, eu já vi o teu futuro. Deus já viu o teu futuro, irmãos. Deus já viu o teu futuro. Você sabe o que é depressão? É viver o passado. Você sabe o que é ansiedade? É viver o futuro. Você sabe o que é paz com Deus? É viver o presente. Quer ter paz com Deus? Quer ter paz com Deus? Esquece o passado. Deixa, irmãos, o próprio Jesus fala assim, ó, o dia de amanhã, fique tranquilo, eu sou contigo, hoje, amanhã e eternamente. Amém? Lance fora toda a depressão, esqueça o teu passado. O apóstolo Paulo diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para aquilo, para proferir, profetizar, alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Amém? Preocupação, o que é? Se preocupar, irmãos, ocupar antecipadamente com uma coisa que nem aconteceu ainda e talvez nem aconteça. E aí vem a ansiedade. E a ansiedade é pecado? Você sabia que a ansiedade é pecado? A Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo que é vez de comer, de beber, de vestir. Ansiedade, irmãos, é viver o futuro. Deus te chamou para viver o extraordinário. Aquilo que vai além do habitual. Você quer, se você, irmãos, se nós não mudarmos, vamos continuar vivendo a mesma coisa. Não é Deus que precisa mudar? Diga assim, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o que curou no passado, cura no presente e vai curar no futuro. É aquele que prosperou no passado, prospera no presente e vai prosperar no futuro. Deus não muda. Agora, o que vai mudar na nossa vida? A mudança vai acontecer na proporção que eu mudar. Eu vou viver daquilo pelo qual eu estou agindo, irmãos. Se eu quero viver algo diferente, eu vou precisar agir diferente. Amém? Eu só vou viver o extraordinário se as minhas atitudes forem correspondentes àquilo que é extra. Eu quero viver o extraordinário, aquilo que é além do habitual. Não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece todo dia, não é uma coisa que talvez tenha precedente. Eu quero viver isso. Então você vai ter que fazer exatamente dessa forma. Aquilo que nem todo mundo faz. Aquilo que não é comum, aquilo que não é regular, é aquilo que não acontece todo dia. Você vai ter que agir assim para viver isso. Sem levar em conta o que as pessoas vão pensar, vocês vão se escandalizar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Dentro da palavra. O extraordinário de Deus. Porque o Espírito da fé vai te levar a viver o extraordinário de Deus. O Espírito da fé vai te guiar, irmãos, a fazer a vontade de Deus. O Espírito da fé vai te fazer viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, e o próprio Jesus falou, aquele que crê em mim, farão obras, as mesmas obras que eu faço e obras maiores, porque quando nós cremos em Jesus, queridos, nós vivemos nos passos dele. Viver o extraordinário é entender, irmãos, que não muito depois desses dias estaremos além dessas paredes. Viver o extraordinário, irmãos, é dançar. Eu estou dançando aqui, irmãos. Eu estou dançando. Não, você não está ouvindo a música que eu estou ouvindo? Você não está ouvindo a música que eu estou ouvindo? Feche seus olhos. Comece a ouvir, comece agora a perceber uma música vindo dos céus, irmãos. Aleluia, aleluia, uma música para você, para alcançar você, para fazer você dançar, para fazer você dançar. Eu estou dançando aqui, irmãos, por algo que vai acontecer nesse lugar aqui. Eu já estou vendo no futuro, não está, os olhos naturais não está, você não está vendo, mas eu já estou vendo pelos olhos da fé. É o extraordinário, queridos. Você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar desse dia.
pastor dançou lá, não tinha música, não tinha nada, e falou que ele estava vendo o extraordinário. Irmãos, vai acontecer o que Deus falou que vai acontecer. Jesus está andando sobre as águas. Nossa, isso aí eu creio, Jesus anda sobre as águas, verdade, Jesus cura, aleluia, Jesus prospera. Não, Jesus é o cara, Deus é o dono do ouro e da prata, criador dos céus e da terra. Oh, eu creio. Agora ele fala para ti, vem. Não basta eu ser, ele fala, vem viver comigo. Vem fazer aquilo que eu faço, vem viver aquilo que eu estou vivendo, vem estar comigo. Mas para isso tem que estar agarrado com o espírito da fé, porque se ficar dependendo do corpo dessa morte, como diz o apóstolo Paulo, se for ficar dependendo, não, irmãos, da carne, a carne vai puxar para aquilo que é natural, irmãos. Mas quando sabe que aquele que vai vencer é aquele que você alimentar mais? Ai, não consigo, pastor, porque a carne é fraca. Analise, irmãos, eu acho que a carne está sendo bem forte, porque é ela que está vencendo. É o espírito que está sendo fraco. Não, queridos. Quando você for falar a carne é fraca, você tem que falar assim, ó, você tem que agir no espírito, e aí sim você vai falar assim, eu sou espiritual. Carne, eu subjugo você. Eu te subjugo à servidão, à escravidão. Você vai fazer aquilo que eu quero. Não eu que vou fazer aquilo que você quer. Aí a carne diz assim, não, tu não vai fazer nada para o Senhor, não. Tu vai fazer aquilo que eu quero para satisfazer os meus desejos. A carne falando, né? E aí o Espírito diz, amém. O teu espírito humano, não o Espírito Santo, amém? Mas não é isso, não, queridos. Você vai falar assim, carne, eu determino, porque eu sou guiado pelo Espírito. Eu estou agarrado ao Espírito da fé. Aleluia. Amém, queridos? Vou chamar o Ministério de Música aqui.